Se você quer ganhar músculo, o que você tem que comer para ajudar? O que você tem que fazer para ajudar? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, tá? Bem, presta atenção numa coisa. Você já reparou a musculatura de um orangotango, um macaco, um gorila? Gorila. Vamos falar do gorila. Já viram a massa muscular de um gorila? Eles são mamíferos primatas, pertencentes ao gênero gorila. Eles compartilham entre 98% a 99% do nosso DNA. Olha como... O gorilão, aquele grandão mesmo de 2 metros de altura. Não quer levar um murro desse camarada não, viu? Olha, ele te joga longe. Tu já viu a massa muscular dele? Sabe o que o gorila come? Folha e fruta. Ele chega numa penca de banana e come a penca toda. Então, gorila, que tem essa massa muscular toda, não come proteína. Não come músculo de boi, que é carne. Você acha que é carne, aquela coisa vermelhinha, é músculo de boi. Ele não come carne vermelha, ele não é carnívoro. E por que ele tem tanta massa muscular? E vamos observar agora um boi. O próprio boi. Um boi, uma vaca, é cheio de músculo, não é? É bem musculoso um boi, uma vaca. E o que eles comem? Comem carne? Ovo? Não. Eles comem folha. E aqui está o segredo dessa história. Eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo que está começando agora. Ó, presta bem atenção. Se você quiser ganhar massa muscular, não coma proteína. Não é isso que vai te dar massa muscular. Comer muita proteína vai te dar um rim todo intoxicado. Isso sim. A gente não foi feito para comer muita proteína. A gente não consegue digerir tanta proteína. A digestão é difícil para a gente. Por isso que o cara, quando ele come aquele pratão de churrasco ou muita carne numa feijoada, dá aquele sono, dá aquela vontade de dormir. Então, presta bem atenção. A gente tem que entender as coisas como as coisas são. O músculo da gente ele é formado de proteína. Sim, mas essa proteína do músculo da gente é formado de quê? Vamos imaginar que a proteína é um muro. O muro é formado de quê? De tijolo, não é? E tem um cimento que junta cada tijolo, não é verdade? Pronto. Vocês sabem quais são os tijolinhos das proteínas? São moléculas chamadas de aminoácidos. Na natureza existem um número de aminoácidos essenciais, muitos aminoácidos, que compõem as proteínas. Os aminoácidos chamados essenciais, eles são aqueles que a gente tem que consumir, porque a gente não produz. Alguns aminoácidos nosso corpo produz, mas os essenciais a gente não produz. Eles têm que ser obtidos pela alimentação. Valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, lisina, arginina, treonina, metionina, histidina, triptófano. Esses aminoácidos são aminoácidos essenciais. São 20 tipos de aminoácidos diferentes que se combinam para formar as proteínas, não é? Então pronto. O que é que você precisa ter para fazer um muro? É muro? Presta atenção. Você chega para ter um pedreiro, um mestre de obras e vai construir um muro. Aí tu chegas para ele com um muro pronto. Toma aqui. Tu vai usar esse muro aí para fazer esse outro muro. Aí o pedreiro vai olhar assim, quebrar cada tijolo bem direitinho, separar, tirar e depois pegar esse tijolo e usar para fazer o meu muro. Vai dar muito mais trabalho. Então, da próxima vez me traz tijolo, cimento e areia, que eu vou construir o muro a partir do meu próprio tijolo. É isso que acontece com o corpo da gente. Você come proteína de carne. Eu vou comer proteína para ganhar músculo. Eu vou comer ovo para ganhar músculo. Eu vou encher de ovo. Beleza. Aí o que é que o teu corpo tem que fazer? É feito um muro pronto. Ele vai ter que quebrar esse muro todinho, liberar os aminoácidos, fazer uma digestão que gasta muita energia, liberar esses aminoácidos para esses aminoácidos serem usados finalmente para fazer os próprios tijolos, os próprios muros, que são as proteínas do nosso corpo, e são as que compõem os músculos. E aí você ganha massa muscular. Então, por que a vaca tem muito músculo? Porque ela come aminoácido, ela não come proteína. E onde é que estão os aminoácidos? Nas folhas.
Onde estão os aminoácidos que o gorila come? Nas frutas, nas folhas que ele come. O gorila passa o dia todo mastigando folha. É uma coisa impressionante. É o dia inteiro mastigando folha. Não é incrível? E aí ele forma músculo. Então nós precisamos comer aminoácido. Não é proteína. É muito mais fácil, porque o corpo já vai pegar o aminoácido sem precisar gastar energia nenhuma, sem precisar digerir nada, e já vai usar direto para fazer as fibras musculares e aumentar a quantidade de músculo. Né? Eu descobri isso aí quando eu tinha 26 anos de idade. Eu tinha acabado de entrar no curso de medicina e eu fui lá num centro Hare Krishna. Sabe aquela religião lá indiana? Aí tinha lá em Caruaru, tem um centro Hare Krishna. Era um ashram, uma fazenda. E a gente foi visitar lá. E fomos recebidos por um camarada chamado Marahanama. Eu tinha, na época, 26, eu acho que ele tinha 30 e poucos anos. E esse cara chegou, rapaz, o cara era uma tora, viu? Parecia um gorila. 2 metros de altura quase. Tá! A lapa de músculo do cara. Parecia aqueles halterofilistas, né? Que fica na academia. Né? O fortão, né, da academia. E esse cara me falou que desde os 12 anos de idade que ele tinha deixado de comer carne. Aí foi quando eu olhei assim, epa, tá vendo? O que é que tu come? Folha, muita folha, eu sou vegetariano, ele disse. Muita fruta. Eu, tá aí, tá vendo? Esse é o segredo. Aí ele falou essa história de que o boi, ele come só capim e ele é cheio de músculo. Então o que é que a gente tem que fazer? Comer capim? Não, a gente vai comer alface. Nós vamos fazer um pratão de salada bem grande para poder ganhar músculo. A gente vai fazer um pratão de fruta bem grande para ganhar músculo. A gente vai consumir proteínas vegetais que são muito mais facilmente quebradas e se transformam em aminoácidos. Nós vamos consumir, sabe o quê? Ó, batata doce, macaxeira, inhame, tem muito aminoácido. Feijão verde, aquele feijão de corda, arroz tem muito aminoácido. Os alimentos de origem vegetal são cheios de aminoácido. O coco tem muito aminoácido. As frutas têm muitos aminoácidos. E aí, sabe uma coisa que tem muito aminoácido? São as nozes. As oleaginosas. As castanhas, nozes. Tem muitos aminoácidos. Então, vamos abandonar essa falsa ideia que colocaram na tua cabeça e que tinham colocado na minha, que Marahanama tirou, não é? Lá quando eu fiz aquela visita em 1992, eu fiz aquela visita no ashram. Então vamos tirar essa ideia da cabeça de que para ter proteína tem que comer proteína. Comer proteína é uma forma só de intoxicar o teu corpo. Quantos rins estão aí entrando em hemodiálise por causa disso? Muita proteína, excesso de proteína. As pessoas estão sofrendo por excesso de proteína. Então essa é uma questão interessante. E o que você tem que fazer para poder você conseguir ganhar massa muscular? Tem muito shake vegano. Não é o whey protein. O whey protein é tirado do leite da vaca, não é legal. Mas existem umas proteínas veganas em pó que são extraídas de ervilha, cheio de aminoácido. Espetacular. Uma fonte realmente de aminoácido para poder você criar proteínas e ganhar massa muscular. E malhar não tem outra forma. Tem que malhar. Tem que fazer aquela maquininha lá, tá? A 34, a 30, a 20, né? Fazer tudo aquilo ali, o bíceps, entendeu? O tríceps, tem que fazer aquilo tudo. Porque quando você faz uma força no músculo, aquela força que você faz contra a pressão ali, o que vai acontecer? Você vai fazer microlesões, que não são lesões mesmo grandes, mas são microlesões, e o corpo vai ali para consertar aquilo. Quando ele faz isso, ele vai criar mais músculo, porque ele vai saber que você está precisando. Ó, eu estou levantando peso, eu estou usando força, então eu vou precisar de mais força. E aí você estimula a regeneração do músculo e ele sempre cresce um pouco mais. Quanto mais você põe força, mais você cria músculo. E ganhar massa muscular significa ganhar saúde. A perda de massa muscular acelera o envelhecimento. A perda de massa muscular faz você perder saúde. Ao contrário, o ganho de massa muscular faz você ganhar saúde. Entende? As miocinas e exercinas, que são substâncias que o músculo fabrica, após você malhar ali, usar bem muito ele, Joaci, ele gostaria de rever minha live sobre depressão. É só você olhar aí.
Põe aí depressão, ansiedade, Marco Menelau, que você vai ver no canal que tem vários vídeos sobre isso, tá? Não, nós não precisamos de proteína, Vanessa. Nós não precisamos de proteína, nós precisamos de aminoácido. Essa que é a questão fundamental. Não é perigoso coisa nenhuma. Não tem nada perigoso aqui. O perigoso é comer muita proteína. Pode até comer um pouquinho de peixe, mas bem de leve, tá? O peixe é de mais fácil digestão. Eu não sou a favor do consumo de carne. A gente não precisa comer carne. Eu não como carne há 34 anos. Estou aqui muito bem, obrigada. Eu como só peixe e pouco, tá? E ovos. E pouco. Tem dia que eu não como peixe. Eu passo às vezes 3, 4, 5 dias sem comer. Eu acho bom. E vai me desintoxicar. Porque a proteína intoxica o rim. Ela vai ficando presa ali no rim. Porque a gente não consegue digerir toda a proteína que a gente come. E isso é um problema sério, que dá vários problemas. Então as pessoas estão com muito problema porque estão cheios de proteína, estão com excesso de proteína, tá? Como ingerir feijão, batata doce, inhame para quem sofre de síndrome metabólica? Ah, você está comendo feijão errado, meu amigo. Você tem que comer o feijão macaça ou o feijão verde, o de corda. Esse sim é um feijão bom, tá? Então, essa ideia de que a gente tem que comer proteína para ter proteína, ela se desfaz completamente quando você observa a natureza. Como eu falei no começo do vídeo, para quem não pegou, a vaca é cheia de proteína, o boi é todo musculoso e ele come alguma carne? O gorila, que tem 99% dos genes iguais aos nossos, que olha, o cara é um alá. Olha, o menor gorila que tiver ali na turma é o bicho é torado, viu? É que nem aqueles fortão da academia. E ele come folha e fruta. Gorila não come carne, ele não é carnívoro. Ele é frugívoro e vegetariano. Então de onde é que vem essa proteína toda que ele tem na massa muscular dele? Hã? Agora vai procurar saber se tem algum gorila com insuficiência renal? Tem nada. Agora tem muita gente com insuficiência renal fazendo hemodiálise porque come carne. Eu não como frango, Deus me livre. Comer frango, Deus me livre. O frango é uma aberração, né? Cadê a Frida? Todo mundo perguntando por Frida. A gente chama ela, não vem. Ela só quando ela quer. Tá? Então é uma coisa complicada, né? Nos conteúdos que tem em cada fruta, né? A tabela nutricional que eles chamam, você vai ver que a quantidade de carboidrato, de açúcar que tem numa fruta é muito pouco. Na realidade, ela tem muita fibra também. Fruta sempre é muito saudável, tá? O que o diabético não deve comer é pão, né? O pão de diabético que não existe. O Moisés está perguntando se o diabético pode tomar glutamina. Pode. É saudável comer 6 ovos por dia? Sim. Tranquilo, de 4 a 6 ovos. Eu como uns 3 ovos por dia, mais ou menos. Tá? Estou perguntando se eu recomendaria o whey protein vegano. Vegano, sim. Agora, aquele que vem de leite, não. Agora, tem uma pessoa aqui que disse que não estava entendendo nada. Cecília Silva e Gol Carlos. Não está entendendo nada. Volta depois para o começo do vídeo que você vai entender. Para a gente poder ganhar proteína no músculo, porque o músculo é feito de proteína. Ganhar massa muscular precisa de proteína. Ganhar proteína, criar. A gente precisa fazer nossa própria proteína. Aumentar a quantidade de proteína no nosso músculo. Nós precisamos da matéria-prima, que é aminoácido. A gente não precisa de proteína já pronta. A gente precisa do aminoácido, que é o tijolinho da proteína. E ele está nos vegetais, não está em carne. Tá?